Bom, boa noite, pessoal. Começando aqui a nossa aula de revisão para a prova do segundo bimestre, a nossa revisão de P2, tá? Vou começar aqui através da resolução do exercício que eu deixei para vocês na semana passada, que na verdade já é uma continuação do exercício da semana retrasada, tá? Então vamos recapitular. Que exercício é esse? Eu tenho uma viga biapoiada de 12 metros de comprimento, uma carga de 20 kN distribuída de forma igualitária ou uniformemente distribuída, tanto faz a forma que eu falo, de 10 metros, sendo que essa carga ela se inicia aqui no apoio 1 e vai para a parte interna dessa viga, estando distante, 2 metros do apoio 2. Eu não tenho aqui a cota, mas se ela tem um total de 12 metros e essa carga 10 metros, esse pedaço que falta diz respeito a 2 metros. Tem uma carga pontual de 45 kN, também distante, 2 metros do apoio 2. Tá? Essas outras partes que estão aqui rabiscadas dizem respeito à resolução do exercício que vamos ver agora. A primeira coisa que eu faço é mostrar onde estão as reações, e a gente já está careca de saber que as reações de apoio elas são, como o próprio nome sugere, nos apoios. Então, se eu tenho o apoio 1 e o apoio 2, eu tenho a reação vertical em 1 e a reação vertical em 2, já que as cargas estão sofrendo, elas trabalham com incidência vertical. A primeira parte do exercício, a primeira equação que eu aplico é a somatória das equações, é a somatória das cargas verticais, a equação da estática, que é exatamente igual da primeira parte do exercício que nós resolvemos a semana passada. Isso não muda, não difere, afinal de contas as cargas que estão trabalhando sobre a viga são as mesmas. Tá? Então o que eu tenho para baixo? Eu tenho 20 kN distribuídos em 10 metros, então eu tenho 20 vezes 10, se está para baixo é positivo, mais 45, porque também está para baixo. Temos aqui o nosso, conceituamos, que o que está para baixo é positivo, logo o que está para cima é negativo. Temos aqui as reações, a reação vertical em 1 e a reação vertical em 2, as duas como negativas, afinal de contas elas estão para cima. Não tenho mais nenhuma carga trabalhando sobre essa viga, então tudo isso igual a zero. Fazendo essa resolução, deixando de uma forma mais limpa de se enxergar, a reação vertical em 1 mais a reação vertical em 2 igual 245 kN. Agora aqui, o que eu havia pedido para vocês de diferente. A segunda equação da estática, para eu poder descobrir quem que é a parcela de reação vertical em 1 e quem que é a parcela de reação vertical em 2, pedi para vocês fazerem girando em torno do apoio 2, o que nós havíamos feito a semana retrasada e na correção da aula passada, foi essa somatória dos momentos em torno do apoio 1, tá? E então tá aqui, somatória dos momentos em torno do apoio 2, tudo isso é igual a zero. Temos aqui conceituado, chegamos nesse conceito que o momento que gira horário ele é positivo, logo o que está girando contrário ao horário é momento negativo, o anti-horário. Então aqui o que nós temos? Nós vamos lá, carga por carga. Reação vertical em 1 vezes 12, positivo, horário. Volto aqui para minha viga. Tem aqui a reação vertical em 1, em torno do apoio 2. O apoio 2 está aqui mais à direita. Então eu estou aqui girando conforme o meu cursor do mouse aqui, de forma horária. Momento, fórmula é carga vezes o seu braço de alavanca. Então eu tenho aqui a carga RV1 vezes 12, positivo, que é o seu braço de alavanca.
Vou continuar aqui na viga, né? A gente vai ver depois que ele está escrito. Mas aí qual que é a segunda carga que eu tenho? Eu tenho aqui 20 kN por metro, né? Distribuídos em 10 metros, pressionando aqui para baixo, né? Então essa pressão aqui para baixo, ele acaba gerando um movimento anti-horário, conforme eu estou fazendo aqui no cursor do mouse. Que carga é essa, né? Ela vai ser 20 vezes 10, mas aí fica faltando aí do seu braço de alavanca. E quem que é esse braço de alavanca? Talvez isso seja o que mais gerou confusão, né, entre vocês. Alguns de vocês até me perguntaram, me questionaram. E esse é o momento mais crucial aqui mesmo na resolução de um exercício desse tipo. Bom, nós já havíamos visto algumas semanas atrás que eu tenho que considerar essa carga uniformemente distribuída como se isso aqui fosse um bloco, né, maciço. Então, qual que é o eixo desse bloco maciço? Já que essa carga aqui ela é uniformemente distribuída, isso aqui eu posso considerar como um retângulo, né? Qual que é a metade desse retângulo? 5 metros, né? 5 metros para um lado, 5 metros para o outro. Beleza. Só que eu estou girando toda essa carga aqui em torno de quem? Em torno do apoio 2. Não é distante 5 metros, é distante quantos metros, né? A metade desse bloco aqui, o eixo de equilíbrio, o ponto de gravidade, não importa o nome que você usa, mas todos esses nomes eles são usados na física, é a metade dessa carga, né? Desse bloco de carga. A metade eu sei que é 5 metros, está aqui. Só que a distância do eixo desse bloco de cargas até o ponto de apoio que eu estou girando, né, para poder fazer o cálculo de momento, não é 5 metros, né? Eu tenho 5 mais esse pedacinho aqui. Esse pedacinho nós já conversamos, né? Vimos lá no começo do exercício que diz respeito a 2 metros. Então, 5 mais 2, 7, né? Está aqui em cima, 7 metros. Esse é o braço de alavanca para o cálculo desse momento que é gerado a partir dessa carga de 20 kN por metro. Bom, então recapitulando, vamos aqui ver o que eu já coloquei aqui de momentos em torno do apoio 2. Já vimos aqui, eu tinha a reação vertical em 1 vezes 12, positivo, porque está gerando um momento horário. E aí, menos 20 vezes 10 vezes 7, que é aquele braço de alavanca. Menos porque está gerando um momento negativo, né? Tá aqui, ó, menos. Legal, visto isso, continuando, eu tenho essa carga de 45 kN. Ela também, pressionando aqui para baixo, ela está gerando um momento anti-horário, né? Ou seja, também negativo, vezes o braço de alavanca, né? Que braço de alavanca que é esse? 2 metros, né? Essa carga de 45 kN, distante 2 metros do apoio 2. Estou aqui gerando esse momento anti-horário. Então, é menos 45 vezes os 2 metros de braço de alavanca até aqui o apoio 2. Já não tenho mais nenhuma carga que gera momento trabalhando sobre essa viga. Então, agora eu parto para a parte de cálculos, né? Já tenho aqui tudo colocado, né? Gerei aqui tudo igual a zero, uma equação de primeiro grau. Fazendo a resolução, eu já isolei aqui a reação vertical em 1 desse lado. Então, eu joguei todo mundo para o outro lado, ficou positivo. E o 12 que está multiplicando aqui com a reação vertical em 1, eu já passei para o outro lado dividindo. 20 vezes 10 vezes 7, 1.400. 45 vezes 2, 90. 1.400 mais 90, 1.490. Dividido por 12, chego em 124,17 kN, o valor de reação vertical em 1. Logo, portanto, esse sinal aqui, né? Ele significa portanto, né? A reação vertical em 2 vai ser a diferença. A diferença desse 245 por esse 124,17. Chego numa reação vertical em 2 de 120,83 kN. Exatamente o mesmo valor
do que nós chegamos na aula passada. E tem que ser o mesmo valor. Por que tem que ser o mesmo valor? Aí agora eu já faço um gancho para a segunda parte da nossa aula de hoje, que é esse questionário que eu deixei para vocês. O que eu estou falando aqui para vocês? O que eu estou perguntando? Estou perguntando o seguinte, com suas palavras, explique. Você, chegando à aula de hoje, sejam todas as aulas gravadas ou as aulas que nós tivemos presenciais, você tem que chegar hoje, na data de hoje, no término do semestre, na conclusão do semestre, na conclusão de sistemas estruturais, tendo condições de responder essas 3 questões. Qual que é a primeira questão que eu coloquei aqui? Por que a escolha do apoio de giro para a aplicação da equação de estática do momento não influencia no resultado das cargas de apoio? Ou seja, vamos traduzir o que está escrito aqui. Eu estou falando o seguinte, que por que na utilização dessa segunda equação da estática, que é a equação que gira em torno dos momentos, tanto faz se eu se eu escolher, né, para utilizar nesse cálculo o apoio 1 ou o apoio 2. Por que tanto faz? Né? Vou deixar para vocês pensarem um pouco, mas a dica é o seguinte, em tudo que nós já falamos anteriormente, isso daí eu falo praticamente quase toda a aula, mas a gente tem que pensar o seguinte, a gente já não está utilizando as equações da estática, a estática não é o equilíbrio. O equilíbrio não é sobre uma viga biapoiada, então tanto faz o apoio que eu uso, eu tenho que chegar no equilíbrio. E o equilíbrio eu só chego tanto utilizando a equação de momento em torno do apoio 1, quanto utilizando em torno do apoio 2. Eu tenho que gerar o equilíbrio, então pouco importa qual que é o apoio que eu estou utilizando. E vocês têm que enxergar isso. Tá? Questão 2, né? Aqui que eu coloquei como B. Por que a somatória das reações de apoio deve ser igual à soma de todas as cargas que atuam sobre a estrutura? Mais uma vez, o que nós falamos agora há pouco. Qual que é a palavra? Né? Palavra mágica, né? Que é que responde quase todas essas questões. Equilíbrio, né? Então, tudo que eu tenho em cima pressionando a minha estrutura para baixo, eu tenho que ter igual ou maior valor como reação. Uma das leis de Newton diz isso, né? Uma das 3 leis de Newton, né? Na física diz isso. Então, tudo que eu tenho como carga pressionando em cima, eu tenho que ter uma resposta embaixo de igual ou maior valor, igual ou maior intensidade, que sustente, mantenha o equilíbrio dessa viga, mantenha o equilíbrio dessa estrutura, mantenha o equilíbrio dessa laje, mantenha o equilíbrio desse pilar, mantenha o equilíbrio dessa fundação. Tá? Esse é o grande X da questão, essa é a grande magia da construção civil. E, por fim, a terceira questão, né? Agora, com os conhecimentos de estática das estruturas adquiridos, responda com suas palavras o que você entende por colapso estrutural. Por que eu deixei essa questão por último? A questão A e a questão B, vocês vão ter que entrar no universo do equilíbrio, né? No universo da estática, para poder respondê-las. E a questão C, vocês vão ter que, com o conhecimento que vocês adquiriram de todas as aulas a respeito de equilíbrio, a respeito de estática, com suas palavras, responder o que vocês entendem por colapso estrutural, que nós já falamos aqui também, né? Resumidamente, o que é um colapso? Né? Um colapso é uma quebra, é uma destruição. Então, se eu tenho uma carga maior do que aquela estrutura pode suportar, vai gerar um colapso. Como que eu evito esse colapso? Vejam que é um círculo, né? Uma questão complementa a outra, e quando você termina de responder a terceira questão, você volta para a teorização da primeira e da segunda, que é da estática. Por isso que a gente também pode chamar as equações da estática, é uma disciplina da física que se chama equilíbrio estático, que nós vemos na parte da mecânica da física. E ela é a base de todos os cálculos estruturais que nós temos na área de construção civil. Sejam cálculos
de nível médio, de um nível técnico, ou cálculos de nível superior, de terceiro grau, de uma faculdade de engenharia, uma faculdade de arquitetura, uma faculdade de tecnólogo. Todo equilíbrio estático é a base para todo cálculo estrutural. Seja um cálculo estrutural feito à mão, na raça, como vocês vêm fazendo, e é assim que deve ser feito, afinal de contas, vocês devem primeiro aprender aprender metendo a mão na massa, para depois poder trabalhar com um programa de computador. Teve uma aula aqui que eu mostrei para vocês, existem aplicativos no Google Play que fazem todos esses cálculos que nós fazemos aqui de reação de apoio. Bem legal esses aplicativos, né? Às vezes você sabe lá o peso da sua estrutura, o peso da sua viga, o peso da sua fundação, da sua sapata. E aí você quer saber qual que é a reação, né, que os apoios dessa estrutura têm que ter para que essa estrutura não entre em colapso. É legal para ter no celular, até para você tirar uma dúvida rápida, né? Ou uma dúvida caso você visite alguma obra e surja alguma curiosidade, né, estrutural a respeito daquelas estruturas que estão lá trabalhando. Porém, para você chegar nesse patamar de utilização apenas de programas computacionais, de aplicativos, né? Estamos na era dos aplicativos, é interessante que você saiba a parte conceitual, que você saiba fazer na mão, que você saiba fazer na raça, né? Então, por isso que os cursos e as disciplinas, de um modo geral, elas já não entram diretamente na parte computacional, na parte gráfica das coisas, tá? Essa foi a nossa aula pré-avaliação. Semana que vem estaremos aqui novamente e já com a aplicação da nossa avaliação, tá? Então, semana que vem eu irei sanar apenas dúvidas burocráticas, não dúvidas que dizem respeito à teoria de sistemas estruturais. Hoje, dando como encerrado aqui a nossa disciplina, e assim que eu já parar aqui, já abro aqui o período de dúvidas, caso vocês tenham. Muito obrigado.